Queridos, então esse texto aqui escolhi para a gente terminar nosso período aqui da Escola do Reino, essa etapa, porque tem muito a ver, claro, com o que nós falamos ao longo desse ano. Paulo diz aqui que tudo, quer você esteja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, você pode fazer para a glória de Deus ou você pode fazer por outra razão, para a sua própria glória, para ganhar dinheiro, seja por qual motivo for, para ter reconhecimento, popularidade. E o ponto central aqui, que eu já destaquei ao longo desse ano, é que não é algumas coisas, qualquer coisa que você pode imaginar, excetuando o pecado, você pode fazer para a glória de Deus. Dessa perspectiva, então, nós temos refletido sobre a nossa missão, sobre como nós podemos exercer a nossa missão no mundo como cristãos, fazendo qualquer coisa que seja. Não é aqui nesse templo, não é fazendo atividades religiosas necessariamente que você consegue executar a sua missão. Esse é um ponto que a gente tentou dissolver ao longo desse ano, mostrar que a missão do Reino de Deus é muito mais ampla do que um domingo, do que fazer alguma coisa num momento religioso, uma liturgia religiosa, num domingo, numa comunidade. É claro que é um lugar e um momento propício para que certas atividades sejam desenvolvidas. Mas quando nós reduzimos a nossa visão para isso, é isso que é fazer a missão do reino, nós acabamos de reduzir a missão para uma agulha no palheiro, sendo que o palheiro é tudo aquilo que é possível e a agulha é aquilo que você consegue fazer um dia na semana, em um local, em um momento específico. Então, a gente desenvolveu e terminamos, especificamente na última aula, a gente falou dessa ferramenta do Ikigai, que nos ajuda a como delimitar, é a palavra mais exata, uma missão, um foco para você aplicar a sua vida e exercer a sua missão no reino. Hoje eu vou falar da outra ferramenta que eu disse, que é a que eu prefiro, não só porque foi um desenvolvimento próprio aqui ao longo de muitos anos, mas porque ela incorpora outras coisas que o Ikigai não tem. Até porque não é uma ferramenta criada dentro da nossa filosofia, nem da nossa cultura e nem da nossa filosofia. O Ikigai, ele parece uma flor, né? Não parece uma flor? Tem 4 partes ali. A outra ferramenta é uma estrela de 6 pontas. 6 pontas por quê? Não é porque é a estrela de Davi que tem 6 pontas, mas poderia ser feita essa referência. Porque nas 6 pontas são as 6 coisas que nós trabalhamos aqui, que são importantes para a nossa missão. Aquelas 4 fazem parte, mas tem 2 ali que o Ikigai não coloca e que são importantes, são tão importantes, que quase que estraga essa ferramenta. Uma delas são as nossas experiências de vida. Veja que em momento algum ali se fala de experiências de vida e isso é um erro crucial aqui, é um problema crucial nessa ferramenta. Ela ignora completamente as experiências de vida que uma pessoa tem. E isso distorce o resultado da missão pessoal.
E outra coisa que nós trabalhamos ao longo desse ano, que essa ferramenta não considera, a não ser diretamente não considera, pode entrar indiretamente em algumas questões ali, é a nossa personalidade, os nossos traços de personalidade específicos. Você percebe ali que não tem diretamente a menção à personalidade específica da pessoa. Então isso também pode levar a resultados diferentes e distorcidos também. Então essa estrela de 6 pontas, ela contempla esses 4 elementos, mais esses 2 que nós trabalhamos, mas que não estão contemplados ali. Só que para evitar, eu ter que trabalhar o modelo da estrela e arriscar não dar tempo de terminar aqui e ter uma outra aula que não existe para esse ano, então o que eu vou fazer, que eu acho que vai otimizar melhor o nosso tempo? A gente pode usar o Ikigai como exemplo e acrescentar esses 2 elementos, e eu mostro para vocês como funcionam esses 2 elementos adicionais dentro da própria proposta do Ikigai, aproveitando o que a gente já trabalhou no domingo passado. Em outra oportunidade eu posso trabalhar a estrela de 6 pontas com vocês, mostrando como é que ela funciona, mas eu acredito que não vale a pena aqui, porque não vai haver tempo suficiente esse ano para a gente terminar, e o ano que vem aí já estamos em outra vibe, né? Já não sei nem o que vai estar acontecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo aqui, um outro exemplo, lembra que eu apliquei o Ikigai com um exemplo próprio meu, só que foi um pouco atropelado, porque o objetivo não era muito mostrar o exemplo, só que eu também não sou uma referência muito boa para as pessoas se identificarem, porque talvez algumas coisas particulares minhas são um pouco exóticas para a maioria das pessoas. Então eu peguei o exemplo de uma pessoa específica que eu apliquei esse procedimento do Ikigai, que foi mentoreada, e aí, só que é uma pessoa bem mais, talvez que as pessoas possam se identificar melhor, uma pessoa mais normal, digamos assim, que não seria muito o meu caso, e aí pode dificultar a compreensão das pessoas. Peguei de outro sexo também, porque as particularidades dos sexos também, feminino, masculino, também influenciam bastante aqui. Então, para ficar mais compreensível a aplicação do Ikigai, e aí a gente aproveita e acrescenta os 2 elementos que faltam para vocês verem como é que fecha o quebra-cabeça, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Então, essa pessoa, sexo feminino, 30 a mais, quer dizer, as minhas anotações aqui dessa mentoria, mais de 30 anos, e aí eu vou apresentando aqui para vocês o processo todo que foi feito com ela para chegar na questão da missão, do propósito. Então vamos lá. Então essa pessoa me informou que ela gosta, então aí por aí você pode ver como já é uma pessoa mais dentro da normalidade, falou que gosta de quê? O que você gosta? De praia, Quem não gosta? Gosta de praia. E aqui você pode colocar qualquer coisa absolutamente que você gosta. Não é só hobbies, é o que você gosta no geral. Gosto de praia, gosto de comer, o que a pessoa colocou. Não importa, é o que você gosta, que vem de você. Gosto de comer. Gosto de, ela colocou aqui também, assistir séries. Como eu disse, é uma pessoa mais normal, eu não sou muita referência para ninguém. Assistir séries. Colocou aqui também, gosto de ficar em casa. Gosto de rotina. Gosto de viajar, claro, não podia faltar. Viajar e conhecer outras culturas. Gosto de, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, cozinhar. Eu já ia perguntar, será que não tem nenhuma atividade útil aqui? Não, mas as outras são isso. Gosto de cozinhar. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui interessante. Não, tá bom, parar por aqui.
Então veja que isso aqui é uma coisa simples. Você vai fazer lá a sua lista, coloca lá tudo que você gosta, sem se preocupar muito se é útil, se não é útil, porque isso aí depois que você vai ver. Em seguida você vai para o que você sabe, o que você faz bem. E aqui observação novamente, não sei se eu fiz essa observação ou não na última aula, mas claro que sempre a avaliação, a sua autoavaliação do que você faz bem ou ruim depende de com quem você se compara. Se você se comparar com uma pessoa que é expert naquilo, você pode chegar à conclusão que você faz mal. Eu falei até que, não acredito que eu toco bem instrumentos, mas alguém pode dizer, pô, mas você toca melhor do que eu, você acha que eu... Então eu faço o quê? Então, mas na verdade, eu estou usando uma referência de pessoas, você pode estar usando outra. Então, quando você vai pensar sobre o que você faz bem, você tem que pensar na média das pessoas com quem você convive. O que você faz que talvez seja um pouquinho acima da média das pessoas que você convive? Aí você já consegue identificar o que é suficiente para fazer aqui esse processo. Então aqui no caso da Amanda, vou chamar ela de Amanda, tá? Ela disse que o que ela faz bem? Cozinhar. O que mais? Ela diz que sabe se relacionar bem com as pessoas. Ela disse que sabe, o que mais? Organizar a casa. Ela disse que sabe bem, acima da média da maioria das pessoas que ela convive, organizar a casa e a rotina. E como essa pessoa trabalha, né, do mesmo círculo que eu, é professora, trabalha com crianças e tal, ela disse que acredita que consegue governar bem um grupo de crianças que é com quem ela trabalha. Administrar, governar, porque é claro que nem todo mundo consegue fazer isso bem. Tem pessoas que é um desastre, tem outros que fazem mais ou menos, tem outros que fazem bem. Então aqui pronto, colocou a lista ali das coisas que ela percebe que faz bem. Cozinhar, se relacionar, organizar a casa, organizar a rotina, governar grupo de criança e assim por diante. Aí tem outros aqui que eu não vou considerar. Agora vamos para o próximo. Que a pessoa é paga para fazer. Então ela colocou aqui, ou poderia ser paga, lembra? Aqui pode ser o que você já é pago para fazer ou que em tese você poderia ser pago para fazer, porque você tem qualificação para isso. Então aqui ela colocou ensinar/educar crianças. Então isso aqui é o que ela paga para fazer. Ensinar/educar, porque hoje em dia, né, quem trabalha na educação, principalmente na educação pública, você tem que fazer as duas coisas, não é só ensinar. Teoricamente seria ensinar, né? Mas chega lá na hora, você tem que fazer muito mais do que isso. Educar até, fazer o que os pais não fazem. Então ali ensinar/educar crianças. Outra coisa, ela poderia ser paga, no entendimento dela, para organização, né, da vida, da rotina. Né? Tem uma profissão, dizem, né, que hoje em dia criaram essa profissão aqui. Como é que chama? Antigamente era governanta, mas hoje eu acho que chamam de outra coisa. Como é que é? Personal Organizer, é isso? Tá, então eu vou colocar aqui, PO, pronto. Então a pessoa entendeu aqui que ela poderia trabalhar com isso, porque se ela entende que ela faz bem, ela poderia trabalhar com organização, né? Hoje se chama Personal Organizer, né? Mas no passado pode ser que seja um mordomo, a governanta, coisa assim do gênero, né? Essa pessoa também, como ela tem uma formação específica em psicopedagogia, então ela poderia trabalhar também profissionalmente fazendo atendimento psicopedagógico, que seria ajudando crianças especificamente que têm dificuldades de aprendizagem, é isso que a psicopedagogia faz, né? Ela lida com problemas de aprendizagem. Então, dando aulas de reforço, ou atendendo mesmo
num consultório especificamente, crianças com dificuldade de aprendizagem. Então aqui, deixa eu ver se tem mais algum interessante. Não, foi esses os 3 aqui principais. Ela poderia ser paga, qualquer um daqueles 3 ali. Então vamos agora para o que o mundo precisa. E aqui é a parte que eu falei para vocês, que é mais sutil, e aí eu fiz para ela a mesma pergunta que eu fiz para vocês aqui. O mundo precisa é muito amplo, então o que eu perguntei para a pessoa especificamente? Quais são as coisas no mundo, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos ambientes que você convive que mais te incomodam? Essa pergunta é chave para você chegar nas coisas que realmente interessam para você do que o mundo precisa. E aí olha que interessante o que essa pessoa respondeu. Ela disse que o que mais incomodava ela primeiro, desorganização no ambiente de trabalho. É a desorganização. Né? E é fácil a gente entender por que isso pode ser uma coisa que incomoda todo mundo, na verdade. Porque se você tem desorganização no seu ambiente de trabalho, isso vai gerar irritabilidade em você, isso, estresse, né? O estresse pode afetar a sua saúde, tirar a sua paz. Isso pode gerar também retrabalho, o que é muito comum. Ou seja, não tem organização, você mesmo na sua vida, você não tem organização, o que você faz? Você faz uma coisa, depois você tem que fazer a mesma coisa de novo, a mesma coisa e assim por diante. E isso acaba sobrecarregando você, gera mais irritação, prejudica mais a sua saúde. Então, perceba que isso é uma coisa que realmente irrita e a gente poderia perguntar, isso é algo que o mundo precisa? Mais organização? Sim ou não? É claro que a própria definição de sociedade é um organismo altamente organizado. É só você pensar como é que funciona o mundo, o país, o Estado, as leis. Há um grau de organização extremo em tudo. Na sociedade humana, estou falando. Mas principalmente quando a gente começa a descer o nível hierárquico dessas organizações, por exemplo, até chegar, como era o caso dela aqui, em uma escola. Você já chega num nível de organização em que muitas vezes são pessoas leigas que estão fazendo a organização ou a administração e que muitas vezes não têm habilidades para fazer isso, e aí você tem uma situação em que há um corpo coletivo de pessoas trabalhando juntos sem a organização ideal, que gera muitos problemas. Agora, para o governo de vocês, a maior parte, a parcela massiva das pessoas está integrada nessas organizações pequenas, não em macro-organizações que tem todo tipo de profissionais capazes de organizar tudo, ou até mesmo nas altas estruturas da sociedade. Então você percebe que a maior parte das pessoas convive com o problema da falta de organização nos seus ambientes de trabalho. Então é algo que o mundo precisa, eu diria, especificamente, precisa mais organização nesses ambientes de trabalho de menor escala que são administrados por pessoas leigas. Precisa? Obviamente precisa. E isso melhoraria a vida de pessoas se tivesse mais organização nesses ambientes menores? Melhoraria a vida de milhares, talvez milhões de pessoas. Então perceba que uma coisa aparentemente simples como essa, se você começar a pensar um pouquinho mais, você vai chegar à conclusão de que é algo que o mundo precisa realmente. E ela só está pensando na própria vida dela. Até aqui, ela não está pensando no mundo. O que o mundo precisa? Não, eu estou pensando só no que me incomoda. Ela já chegou no que o mundo precisa. Então, ela pensou em primeiro lugar que o mundo precisa a organização, especificamente no que eu acabei de falar para vocês. Outra coisa que ela mencionou foi, como ela está trabalhando na área da educação, ela falou que incomoda ela os pais que não sabem educar ou não estão comprometidos com a educação dos seus filhos. Então é claro, para uma pessoa que está trabalhando diretamente na área da educação, com o filho de outras pessoas, etc., começa a incomodar muito
obviamente, o fato de que os pais não fazem o seu papel em casa e a pessoa tem que resolver os problemas ali naquele local. Então, outra coisa que incomoda. E aí você pode perguntar, isso é algo que o mundo precisa? Pais que saibam, em primeiro lugar, que é uma categoria, educar os seus filhos, e que realmente estejam comprometidos com a educação dos seus filhos. É algo que o mundo precisa, será? Então veja que é algo que o mundo precisa, tanto precisa que é um problema em aberto até hoje, que várias sociedades, vários países, várias organizações estão tentando resolver até hoje sem conseguir. Simples. Só que a pessoa não está pensando em resolver o problema do mundo, ela está pensando no que incomoda ela. Entendeu? Então é assim que funciona. Quando você pensa no que te incomoda, você já está pensando sobre o que o mundo precisa. Porque se incomoda é porque há uma necessidade. E muitas vezes essa necessidade que você percebe no seu ambiente de trabalho, em casa, etc., é uma necessidade que se estende para o mundo inteiro. Ela falou 4 coisas. Essa foi a segunda. A terceira outra coisa que incomoda é as dificuldades materiais da família, financeiras, materiais da família. Quer dizer, talvez uma coisa que incomode você também, que você tem familiares, tem parentes, sei lá, tem irmãos, tem pais que têm problemas materiais, financeiros, às vezes não tem dinheiro para um plano de saúde, às vezes não tem dinheiro para ir no médico, às vezes não dirige, e você não tem meios para resolver esses problemas. Então, isso é uma coisa que ela levantou, que é uma coisa que a incomoda e a gente poderia perguntar novamente. É algo que o mundo precisa? Então, ele já falou sobre isso, é óbvio, né? Problemas materiais, financeiros, é uma coisa que que o mundo inteiro precisa. Na sua família, com certeza, tem pessoas que precisam, na minha, na de todo mundo, na igreja, na comunidade, na cidade e assim por diante. Então, obviamente mas voltando aqui, ela está pensando sobre aquilo que a incomoda. É por aí que começa. E por fim, essa aqui eu achei interessante. O que incomoda? Incomoda aqui a dificuldade das pessoas, aqui provavelmente falando sobre a família principalmente, né? De pedir ajuda e de aceitar ajuda. Porque uma coisa é isso aqui, a família, né, as pessoas com quem você convive, terem dificuldades. Esse é um problema já em si. Outro problema é você tentar ajudar e não conseguir. E você não consegue muitas vezes por quê? Você fica de mãos atadas por quê? Porque a pessoa ou não pede, ou se você tenta ajudar, não aceita. E aí eu me recordo que quando eu trabalhei isso com a Amanda, eu fiz algumas perguntas adicionais sobre isso. Como assim essa dificuldade? Aí ela foi explicando e eu fui entendendo melhor que, na verdade, existe algo que dificulta dentro da família as pessoas pedirem ajuda ou aceitarem ajuda. Qual é o problema? Por que as pessoas têm dificuldade de pedir? Por que as pessoas têm dificuldade de aceitar ajuda? Na opinião de vocês? Orgulho? Como? Intimidade? Excesso de intimidade? Porque... Como? Falta de intimidade? É isso que você quer dizer? Excesso? Falta? O quê? Intimidade em que sentido? Eu joguei nos polos. Pode ser, quando você tem intimidade, você se sente envergonhado em pedir. Tá. Ou, na perspectiva dela, pela falta de Falta ou excesso, ok. Então as duas podem funcionar. Por que as pessoas não conseguem, estou falando dentro da família, você pensa no seu círculo familiar, eu penso aqui no meu. Por que é difícil às vezes a gente ajudar uns aos outros dentro da nossa própria família? Vocês citaram algumas coisas. A hipótese que me ocorreu no momento foi a seguinte: a exploração é um obstáculo.
Por que a exploração? O que mais acontece dentro da família? Por que às vezes acaba esse espírito de você querer ajudar as pessoas dentro da família? Porque você ajudou uma vez, por exemplo. Ou a pessoa não reconheceu, ou a pessoa, vamos supor, você deu dinheiro e depois a pessoa foi lá e estourou tudo, ou porque você conhece o passado da pessoa, aí você sabe, a pessoa está lá precisando de ajuda e tal, mas você sabe o que ela fez no verão passado. Por exemplo, com todo o fundo de garantia que ela pegou. Então, como você sabe de todas essas coisas, você sabe o que o filho, vai ajudar seu irmão, mas você sabe o que ele fez com a sua mãe. Que ele pegou e rapou a conta da sua mãe, por exemplo, e fez isso, fez aquilo. Então, esse contexto, muitas vezes, de exploração que acontece no seio familiar, faz com que as pessoas recuem. Não ajuda. E aí, quando uma pessoa que não está nessa habitualidade de explorar, eventualmente precisa, ela fica constrangida porque a realidade de exploração, porque a pessoa pode achar que ela tal, não sei o quê, como o outro fez isso, ela pode achar que aí a pessoa fica constrangida. Então, na conversa com a Amanda, a gente chegou à conclusão da seguinte, que o problema, na verdade, não é a questão da pessoa aceitar ajuda ou não aceitar ajuda. É a questão da família ter um relacionamento tal, construído, sem exploração, que se torna possível um ajudar o outro. Sem nenhum preconceito, sem nenhuma resistência, sem nenhuma especulação, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que para construir esse relacionamento, você precisa ter uma cultura familiar, na família inteira. E você não consegue, na maioria das vezes, construir essa cultura. Por que você não consegue construir essa cultura? Você não consegue construir essa cultura porque, primeiro, cada um são famílias, núcleos familiares diferentes, e muitas vezes tem visão de mundo, cada núcleo tem uma visão de mundo diferente. Você não consegue construir cultura com pessoas com visão de mundo diferente. Em primeiro lugar, você pode colocar visão de mundo aí, as crenças básicas, por exemplo, se você crê em Deus, se você acredita em Jesus, se você segue o Evangelho ou não segue. Você não consegue. Então, se você tem uma família que não pratica isso, você não vai conseguir construir uma cultura junto com essa família. Esqueça. É perder tempo. Agora, mesmo em famílias que têm essa mesma visão de mundo, que era o caso da Amanda, cristã também, e boa parte dos familiares também cristãos, por que você não consegue? Mesmo em famílias que são todos com a mesma, entre aspas, visão de mundo. Todos cristãos. Você não consegue. Mas eu não vou aqui antecipar nossas conclusões, só jogando aqui algumas coisas para vocês irem meditando. Então ela colocou aqui essa questão da dificuldade de haver ajuda mútua, dentro do núcleo familiar. Então, são essas 4 coisas que incomodam mais a Amanda. Pronto. O mundo precisa mais disso aqui também? Não perguntei. Famílias que são capazes de se ajudar? Não precisa nem desenvolver mais sobre isso, Talvez esse seja o problema do mundo. Então veja que a partir das inquietações que a Amanda tem na sua vida, ela talvez chegou em problemas fundamentais do mundo. E talvez problemas que, se fosse resumir o que o mundo precisa, ela poderia dizer uma dessas coisas. O mundo precisa que as famílias, não é governo, não é nada, as famílias aprendam a se ajudar. Se as famílias aprenderem a se ajudar, talvez mais da metade dos problemas do mundo já acabaram.
Então veja que você pode seguir esse processo, coloca lá, coloca aqui, o que te incomoda, você coloca no papel, pronto, você já chegou em grandes problemas do mundo. Só que aí que está o fio da meada, você não vai precisar tentar resolver o problema do mundo, você só vai pensar em resolver aquilo que te incomoda, porque você já estará contribuindo para resolver problemas universais. Ok? Feito isso, meu Deus, a gente vai para a parte seguinte aqui, que é fazer essas 4 aqui. Eu queria só dizer uma coisa. Essas famílias, família do mundo ocidental, né? Porque as famílias orientais, elas têm uma outra cultura. Por exemplo, o André escreveu para mim há umas 2 semanas atrás, e ele falou para mim o seguinte, sobre, ele está na Síria, no mundo árabe, e ele falou uma coisa que eu achei interessante. Primeiro ele falou sobre a segurança, de andar nas ruas daquele país, mesmo sendo um país que está ali vizinho da guerra. E ele disse assim, eu observo as famílias aqui, elas vivem em torno de si, elas se ajudam, elas estão sempre juntas. E me lembra um Brasil antigo, onde isso acontecia. Ele falou isso para mim. Então eu deduzi que, mesmo lá, um país onde as pessoas olham com tanto preconceito, a cultura deles é uma cultura diferente da nossa, voltada para a família. A nossa cultura é uma cultura diferente. Você olha para seu núcleo familiar, para as pessoas da sua família, muitas vezes sem confiar nelas. Uns por experiência que passaram com esses familiares, e outros simplesmente porque existe como se fosse uma concorrência entre eles, como se eles vivessem, como se eles não comungassem das mesmas necessidades. Os objetivos deles são diferentes. E isso é um individualismo muito grande que existe dentro da nossa cultura, na cultura do povo ocidental. Então é importante observar isso, né? Sim. Então, seguindo aqui, né, não vou aprofundar, claro, porque o objetivo não é falar sobre o problema que a Amanda levantou, né, mas teremos ocasiões para falar sobre isso. Então, ela levantou esses problemas, essas inquietações que se traduzem no que o mundo precisa em muitos níveis. Agora, para você terminar e chegar no ponto central, o que você vai fazer? Foi isso que eu não expliquei na aula passada. O passo a passo. Passo a passo agora aqui é você, quer dizer, eu expliquei alguns passos, mas não todos, né? Esses 2 aqui, você pega a interseção. Tem interseção aqui? Cozinhar, estou vendo aqui já, né? Cozinhar, cozinhar. Tem aqui, ela colocou rotina aqui e ela colocou aqui que ela sabe fazer bem organizar a rotina. Então a gente já consegue encontrar aqui pelo menos 2 interseções. Organizar rotina e cozinhar. Lembra o que é esse aqui do meio? Esse aqui é a paixão, que é o hobby. Então eu perguntei para ela se organizar a rotina e cozinhar poderia, mesmo que não seja no momento, mas poderia se tornar eventualmente um hobby para ela. Porque ela disse para mim que não necessariamente era um hobby dela cozinhar, mas ela disse que poderia se tornar um hobby. Por exemplo, se ela não tivesse mais
trabalhar tanto e alguma coisa do gênero, poderia se tornar hobby? Poderia, tranquilamente. Então já começou a bater. Organizar a rotina é uma coisa que ela gosta, poderia se tornar um hobby? Sim, também. Então foi feita aqui a interseção. Fez as outras duas partes aqui de interseção, o que ela sabe, que ela faz bem, melhor dizendo, e o que ela é paga para fazer. Tem interseções? Tem, organizar de novo, organizar rotina, aqui também, a organização da vida e rotina, né? PO, que era, como é que era a profissão? Personal Organizer, isso. Tá, então, aqui, ó, organizar rotina, o que mais? Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Ó, governar grupo de crianças, ela falou que sabe fazer bem. E aqui também tem, ó, ensinar e educar crianças. Então, vou colocar aqui, ó, organizar grupo de crianças. Organizar não, governar. Grupos de crianças. Então, pronto, já achamos aqui. O que é essa parte aqui? É a profissão. Então, profissão, ela poderia realmente trabalhar como personal organizer e ela poderia trabalhar governando grupos de crianças. Veja que é um pouco mais genérico. Pode ser na escola como professor, mas pode ser fora. Organização, governo de grupos de crianças. Elas conseguem fazer isso bem. Diga, André. Lembrei do organização da vida e da rotina, né? Organização da vida, hoje tem muitas atuações profissionais na organização da vida, que são os coaches, né? Que hoje em dia tem muitos coaches da vida pessoal, de orientação e organização da vida pessoal. Sim, esse personal organizer aqui é uma espécie de coach da organização, né? Que eu estou vendo que vai um pouco sim. além de você organizar coisas, né? mas organização da vida, sim. Isso é bem legal. Legal. Bem observado. Então aqui é profissão. Pronto, você já achou alguns pontos de convergência que são profissões. Agora os outros dois aqui, o que você é pago, o que você precisa. Aqui que é o ponto-chave, que é a maior dificuldade das pessoas, até porque no Ikigai, como eu disse, tem algumas partes que ele é confuso. Se você tentar achar interseções estritamente aqui, você não vai conseguir achar muitas. Então o que eu sugiro você fazer? Você tem que pensar, na verdade, da seguinte maneira. Que coisas que o mundo precisa você poderia suprir com essas coisas que você listou aqui, que você poderia ser pago para fazer? Essa é a reflexão que você tem que fazer. Do que você mesma listou, que são coisas que te incomodam, que o mundo precisa, etc. Tem alguma coisa que você listou que pode ajudar nessas coisas que o mundo precisa? Vamos ver no caso da Amanda. Ela falou ali sobre, primeiro, organização, do que era mesmo? Organização, desorganização aqui do ambiente de trabalho. Você acha que a Amanda, com as coisas que ela colocou ali embaixo, ela seria capaz de ajudar de alguma forma nesse problema da organização dos ambientes de trabalho, não macro, mas pelo menos micro? Com certeza. Obviamente, tem tudo a ver. Ela poderia ajudar aqui. Então aqui você encontra já a interseção, entre aspas, seria a resposta. Aqui é vocação. Vocação. Então a Amanda poderia ajudar na organização de instituições, organização da rotina, especificamente, de instituições escolares, que foi a inquietação dela. A outra, ajudar aqui, o que era o 2 ali? Pais que não sabem ajudar os seus filhos, né? Não sabem ou se furtam de fazer isso, de educar os seus filhos. Será que a Amanda, com as atribuições, com o que ela tem aqui, ela consegue, de alguma forma, contribuir com isso? Esse é um ponto essencial. Olha, veja só, foi o que eu falei para a Amanda. Ela não exerce a psicopedagogia, mas ela tem lá, ela sabe fazer atendimento psicopedagógico. Até os pais que têm dificuldade de aprendizagem para aprender a educar os seus filhos, ela poderia trabalhar.
Mas ela tem toda uma experiência com a educação de crianças. Ela trabalha com grupos de crianças, ela sabe governar grupos de crianças. Então, o problema dos pais aqui é o seguinte, muitas vezes eles não sabem como governar. Governar é governar mesmo, seus filhos. Você tem que saber governar. E aí a vida da pessoa é um caos, porque ela não consegue governar os filhos. Mas esse aprendizado, muitas vezes, ele acontece quando você, mais eficientemente, quando você lida com vários tipos de criança. Que é exatamente a experiência que a Amanda tem, trabalhando na escola. Então, se ela sabe, ela tem todas as condições de ajudar os pais, as ferramentas de ajudar os pais que não sabem, porque tem os pais que não sabem e os que não querem. Os que não querem é outra história, e talvez seja psiquiatra, psicólogo, sei lá. Agora, a Amanda consegue ajudar os pais que querem, mas muitas vezes não conseguem, porque falta ferramentas. Veja o próximo. Aí vai chegando nas coisas que talvez... problemas materiais da família da Amanda. Será, agora vamos lá, agora que eu quero ver. Será que a Amanda, com as ferramentas que ela tem, caixa de ferramentas que ela tem, ela conseguiria ajudar nas dificuldades materiais da sua família, financeiras e materiais? No caso da Amanda, ela é uma pessoa que não tem tanto dinheiro. Talvez está ali com o dinheiro apertado para ela. Será que ela vai conseguir? Acho que é articulado com quem pode ajudar, encaminhar, né? Encaminhar? Ela tem essa limitação. Mas tem. Diga, Marcelo. Não em dinheiro, mas com a organização, porque se você vive de forma organizada, as coisas fluem mais fácil. Olha a conversa que eu tive com a Amanda. Né? Nessas conversas eu vou aprendendo muito também. A gente começou a pensar a respeito disso. E a gente chegou à conclusão que para muitas famílias o problema não é a pessoa não ter o dinheiro. O problema muitas vezes é a administração das finanças da pessoa que não vai bem. Às vezes o problema é a própria organização da vida que impede dela avançar financeiramente, inclusive. Porque a pessoa que não tem organização na sua vida, ela não avança, ela vai um passo para frente e dois para trás. Então eu falei para a Amanda o seguinte: Amanda, você não precisa ter dinheiro para ajudar a sua família, materialmente mesmo. Por quê? Porque a maioria das famílias, né, de classe baixa tal, tem dificuldades financeiras porque não consegue administrar direito o cartão de crédito financeiramente, aí não é a área da Amanda, mas pelo menos não consegue administrar sua própria vida. Imagine uma casa que os filhos, é um caos. Como é que uma família dessa vai prosperar? Não consegue, gente. Porque a pessoa está afundada num lamaçal de coisas que ela não consegue se desvencilhar. Então, veja que até nisso que a Amanda achava que não tinha nada a ver inicialmente, ela tem como contribuir com a própria família dela. Só que aí tem o problema, que é o 4, né? Que nem sempre é fácil você ajudar a sua família. Nem sempre é fácil. As pessoas às vezes recusam a ajuda, não querem. As pessoas, principalmente na família, né, como a Raquel falou ali, tem uma certa competição, então a pessoa não quer reconhecer às vezes que tem uma dificuldade. E tem todo tipo de obstáculos quando você tenta ajudar a sua própria família. E aí, o que eu disse para vocês, retomando agora o que eu estava falando, o problema de você ter uma família que se ajuda mutuamente, que é o problema da Amanda, é o problema que você precisa de uma mudança de cultura na família. E aí, mesmo com a Amanda sendo cristã e a família dela também sendo. Ela não consegue fazer isso. E aí ela se sente impotente de ajudar a sua própria família, porque não há abertura para isso acontecer. E aí veja a conversa que eu tive com a Amanda. A gente conversando. Como é que se constrói uma cultura? Como se constrói uma cultura? Uma cultura... Sabe por que é tão difícil construir uma cultura e por que as famílias não constroem cultura?
Porque para construir cultura, você tem que ter rotina. Cultura é resultado de rotina. Aí é o momento que a Amanda arregalou os olhos, porque ela percebeu que até nisso ela tinha algo que poderia contribuir. Porque sabe como é que constrói uma rotina agora? Para criar uma cultura, seja na tua família, seja numa igreja, ou seja num país inteiro. Você tem que criar uma rotina exatamente igual à rotina de uma criança. Se você vier com especulações, falando bonito, cheio de teoria, por exemplo, como eu aqui, você não constrói nada de cultura com isso. Talvez você mude o pensamento de algum, dê uma direção, mas cultura se constrói com rotina, a mesma rotina que a Amanda coloca na sala de aula dela. É a única maneira. Então, esse é o momento em que explode a nossa cabeça. Meu Deus, Amanda, veja que com uma coisa tão simples que você gosta, que tem a ver com você, que você já desenvolveu ao longo da sua vida, que é organizar rotina. Você pode chegar tão longe nesse projeto, a ponto de você mudar a cultura da sua família. Claro que tem a parte seguinte, que eu já vou mencionar. E essa cultura passar para outras famílias, né, ser replicado, e pode mudar uma comunidade inteira, pode mudar uma cidade inteira a partir de uma coisa muito simples que começou com a pessoa refletindo sobre a missão dela. Então, chegou aqui na última parte, que é a missão. Então aqui a vocação é isso, é ajudar, como é que é? Não vou tentar ler, tá? Aí chegou na última parte aqui, a gente chegou na parte que a Amanda entendeu várias coisas, já tem várias vocações que ela pode exercer a sua vida. Só que ainda tem um último passo aqui. Agora que eu quero saber, tá, mas será que tem interseção entre essas coisas aqui agora? O que a Amanda gosta, praia, comer, assistir série, viajar, rotina, cozinhar, a rotina tem, né? Já entrou em todos. E aí eu disse para a Amanda o seguinte, nessa parte aqui você não vai procurar intercessão também. Você vai procurar responder uma outra pergunta. Você vai se perguntar como qualquer uma dessas coisas pode definir o modo que você vai exercer essa missão. Então vamos pegar a primeira missão ali. A Amanda, ela pode ajudar as instituições de ensino, né, ou os professores, a organizarem a sua rotina. Esse é o ponto aqui da vocação dela. Organizarem a sua rotina. Então, principalmente os professores. A Amanda é professora, ela vai ajudar professores que não conseguem organizar a sua rotina. Eu perguntei para a Amanda, tem professores que têm dificuldade em fazer isso, organizar a sua rotina ali com os alunos, tal, não conseguem governar? Tem, é o que mais tem. Então você não pode ajudar essas pessoas? Posso. Então beleza, vamos começar com essa missão que seria muito simples, essa vocação, melhor dizendo. Agora, como que essas coisas que você gosta entram nisso? No modo como você pode fazer isso. Aí eu perguntei para a Amanda, como que você faria isso? Ajudaria as pessoas? Aí ela disse assim, estou tentando lembrar de cabeça a nossa conversa, tá? Ela disse assim, bom, eu primeiro observaria a pessoa fazendo lá a sua atividade, né, organizando a rotina da sua aula, e depois eu me reuniria com ela e daria algumas sugestões para ela otimizar ali a sua rotina para conseguir administrar melhor. Ok, isso é o projeto que qualquer pessoa faria.
mas não a Amanda. Porque a Amanda é uma pessoa que gosta de praia, que gosta de comer, que gosta de assistir série, que gosta de ficar em casa, que gosta de rotina, que gosta de viajar e que gosta de cozinhar. Então, a Amanda pode fazer isso, por exemplo, para você entender a relação com isso aqui? Cozinhando. Pode fazer isso comendo. Ah, mas como assim posso fazer cozinhando? Ué, pode fazer cozinhando. Você vai fazer o seguinte, eu dei a sugestão para ela. Você vai fazer exatamente o que você disse, você vai observar a rotina da pessoa. Aí agora você vai dar as instruções, não é isso que você falou que ia fazer? Vou. Você não pode fazer isso comendo? Você não pode, em vez de você reunir com a pessoa no escritório, você levar a pessoa para comer alguma coisa? Não é isso que você gosta de fazer? Comer? Então faça isso comendo. Ah, não, mas isso não vai dar certo. Foi o que eu disse para ela. É exatamente essa conexão inusitada que você faz, que faz com que o que você está propondo seja único. E só a Amanda faça. Mas ninguém no mundo provavelmente vai propor uma combinação como essa. Então, isso aqui é a individualidade da Amanda. Isso é o que ela tem, a combinação dessas coisas, que ninguém mais no mundo tem. E é isso aqui que as pessoas pegam e jogam no lixo. Tchum. E aí a pessoa tenta repetir o que todos os outros fazem exatamente igual a todo mundo. Aí o que eu falei para Amanda, você pode fazer isso comendo, mas você pode fazer isso também cozinhando. Você não gosta de cozinhar? Então vamos imaginar o seguinte, você vai ajudar as professoras, vamos supor, no caso dela lá, a organizarem a sua rotina, mas você vai fazer isso na cozinha e mostrando como você faz a sua rotina na cozinha. Você pode fazer isso? Ele falou, posso, porque tem a minha rotina na cozinha, que eu faço isso, faço aquilo. Então você vai fazer exatamente isso na cozinha. Ninguém vai fazer isso que você está fazendo. Por quê? Porque isso é uma coisa da Amanda e de mais ninguém. E você poderia usar várias outras coisas que você colocou na sua lista das coisas que você gosta. E aí você chega na missão, que é você ajudar, né, sei lá, as professoras, né, organizar a sua rotina, etc. Mas o modo, como é? Na cozinha, usando o modelo da cozinha. Essa parte final é o seu diferencial, é aquilo que tem a ver com a sua identidade, é a sua marca registrada. É isso que todo mundo vai falar assim, mas como assim na cozinha? Nunca vi isso. É claro que você nunca viu isso, porque isso aqui é a missão da Amanda. Não é a missão da fulana que já faz a mesma coisa. Não é a missão da personal organizer que você vê lá não sei aonde. É a missão da Amanda. E a Amanda faz assim, comendo e cozinhando. Mas poderia ser também usando a viagem, usando qualquer outra coisa ali. Aí você terminou, chegou na missão. Saiu de lá, fez a volta completa, chegou na missão. Aí se você quiser, você pode descer aqui para dentro. Só que não tem mais tempo. Mas aqui seria o meio, que é o Ikigai, é simplesmente agora você pode resumir o seu propósito. Como que eu resumiria? De uma forma geral. O propósito da Amanda é ajudar pessoas a organizarem a sua rotina na vida. Esse é o propósito geral, o Ikigai da Amanda. Porém, a missão dela específica está aqui. Como? Entra o como aqui. Na cozinha. Usando o modelo da cozinha. Precisa de organização na cozinha? Então, será que isso conecta com as mulheres, principalmente, que é o público-alvo da Amanda? Né, que também precisam de a organização na casa, no dia a dia, na cozinha, tudo a ver. Então pronto, a Amanda terminou. Eu só vou fazer a menção dos outros 2 pontos para vocês saberem como fazer. Talvez aí, como não deu tempo, eu vou fazer uma aula online, domingo que vem, vou deixar lá com o complemento, tá? Não vai ter presencial, mas deixo online lá para quem estiver interessado. Terminou isso aqui, pronto, você tem a direção para seguir. Tem a direção para seguir.
Só que ainda faltam algumas peças. Primeiro, experiências de vida. Então veja que essa parte das experiências vai afetar o quê? Só o público. Então o conjunto de experiências determina o público da Amanda. E por fim, a personalidade. Depois que você encontrou toda aquela parte do Ikigai, aí você vai para a personalidade. A personalidade da Amanda vai determinar o modo como ela executa também essa função. Porque imagine, vamos pegar só um traço de personalidade, porque não tem como continuar. Só um traço de personalidade, introvertido e extrovertido. Extrovertido gosta, né, de lidar com as pessoas, tal. Introvertido trabalha mais sozinho. Você acha que esse traço de personalidade vai determinar a missão da Amanda em alguma medida? É óbvio que vai. Porque se a Amanda, a introversão e a extroversão poderia ser caracterizada principalmente pela palavra carisma. A pessoa extrovertida é a pessoa que pode ser carismática ou chata. Nós vamos pegar o lado positivo. Carismática. Se ela tem carisma, por exemplo, a Amanda poderia trabalhar fazendo tudo isso nas redes sociais, como influencer. Porque ela tem carisma e isso tem a ver com a personalidade dela e com a missão dela. Ela faz isso, por exemplo, nas redes sociais e vai se dar muito bem. Agora, se a Amanda é introvertida, vai mudar o modo como ela vai atuar. Com certeza, esse não é um caminho, uma forma que ela pode executar a sua missão. Então, só para dar um exemplo a partir de um traço de personalidade. A partir da personalidade da pessoa, vai determinar a forma, não vai mudar a missão, vai determinar o modo como ela vai executar a sua missão. Ok? Então aqui deu para entender, eu complemento numa aula adicional, esse pedacinho que faltou ali, só para ficar mais claro, e aí a gente termina a parte da descoberta do propósito. Descobriu, terminou. O que vem na sequência, Ricardo? Aí vem o projeto. Depois que você fez tudo isso, encontrou a direção, o caminho, você vai construir um projeto pensando principalmente no seguinte: como eu posso levantar recurso, financiamento para executar esse projeto, essa missão? Porque toda missão precisa de financiamento. Primeiro, financiamento para você, porque se você precisa sobreviver para executar a missão, se estiver morto você não executa, mas também para a própria missão, que às vezes exige investimento financeiro. Então, no projeto que vem na sequência é que a gente vai discutir. Por exemplo, eu discuto com a Amanda, eu fiz isso com a Amanda também. Como poderia se levantar recursos financeiros a partir das coisas? Daí vamos listando lá todas as coisas e vai desenvolvendo, aí entra a parte do projeto, que é uma outra etapa que a gente teria que trabalhar separadamente, tá? Mas aí, na parte do ano que vem, que a gente vai trabalhar só individualmente com as pessoas interessadas, aí que eu trabalho a parte do projeto especificamente. A gente entra nisso, como levantar recursos, inclusive, para a missão. Fazemos o projeto, terminado o projeto, a pessoa pode começar a colocar em prática, e inclusive considerando as fontes de rendimento. Dúvidas, perguntas, para a gente terminar? Não? Então é isso. Terminamos aqui. Obrigado pela paciência de vocês ao longo desse ano. O ano que vem, continuamos com uma outra etapa. Depois eu vou mandar no grupo lá um link para os interessados que podem se inscrever nessa segunda etapa, tá? Que pode caminhar até a parte do projeto.